pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente está aqui de volta para mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Vamos começar com oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam estar conosco nesse momento, que essa mensagem chegue aos nossos corações através das fontes de amor, de luz, que nós possamos internalizar as mensagens de hoje, compreender melhor a vida através delas e agir de modo mais assertivo a partir dos aprendizados que vão ser colocados aqui hoje. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior a serviço, para que tudo que seja dito esteja sendo dito através deles. Eu estou a serviço, assim seja, assim é. Vamos fazer mais um capítulo do livro Renovando Atitudes. Esse capítulo se chama Servilismo. Foi algo que eu tive um pouco de dificuldade para aprender durante o meu processo existencial e que eu fiquei relutante em trabalhar, né, nesse livro, mas hoje eu me sinto mais preparada para poder trabalhar esse tema. Vamos então. Como a gente sabe, o livro Renovando Atitude sempre se inicia com um trechinho do Evangelho. Hoje, o trechinho do Evangelho é do capítulo 9, item 8. A obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, vamos trabalhar essas ideias de obediência e resignação que são diferentes do sentimento de negação da vontade, né? Então, a gente precisa separar essas duas coisas para poder compreender efetivamente o que é obediência e resignação. Nós ainda estamos num estágio em que nós precisamos nos autoafirmar, né? Então, muitas vezes, falar em ser obediente e resignado pode dar a impressão de ser uma pessoa sem vontade, sem expressão, uma pessoa que não que cede o tempo inteiro, que nega a própria vontade. Mas é isso que o capítulo vem mostrar. Ano passado eu tive uma falhazinha, né? Não é nada disso, né? Vamos então trabalhar essa ideia aí que o livro nos traz. Ele começa assim: a subserviência pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. A subserviência, certo? Aí a gente não entrou ainda nas palavras-chave aí, que são obediência e resignação. O Mestre Jesus, quando veio à Terra, ele trouxe para nós vários ensinamentos que são fundamentais para o nosso viver. E os ensinamentos estavam nos atos, né, que ele propagava a cada passo que ele dava. Nas palavras também, obviamente, mas principalmente nas ações de Jesus, no seu caminhar, no seu dia a dia. Quando ele se coloca para lavar os pés, né, dos apóstolos e das pessoas que estavam ali, ele nos dá uma lição, obviamente, de humildade, como é visto por todas as religiões. Mas ele também nos dá uma lição de resignação, né? O ato de lavar os pés de outra pessoa mostra que eu abençoo os seus pés para que você possa continuar a sua caminhada. Eu abençoo os seus pés para que a sua caminhada seja por caminhos iluminados, por caminhos que levem a Deus. Eu abençoo a sua caminhada para que você possa, então, encontrar o caminho que realmente te leve a encontrar você mesmo dentro de todos os labirintos que a Terra oferece, para que seus pés estejam mais confortáveis, para que eles estejam mais afagados, para poder caminhar, muitas vezes, por escolhas nossas, por caminhos mais duros, mais pedregosos, né?
e que a gente possa, então, e Jesus mostrou isso, né? Eu vou lavar os pés para que cada um possa ter uma caminhada mais interessante. Ele mostrou que ele não se diminuiu por causa disso. Ele não deixou de ser quem ele é por causa disso. Ele continuou sendo Jesus, o Cristo, aquele que trouxe a mensagem para todos nós. Mas que a gente não precisa ser superior, a gente não precisa ser mais do que ninguém, mesmo que a gente tenha mais informações, mesmo que a gente tenha mais conhecimento do que as outras pessoas. Nós estamos caminhando na Terra lado a lado com seres que têm um nível de evolução muito parecido com o nosso. Jesus tinha um nível de evolução muito maior, mas ele quis mostrar para a gente que não é necessário a gente brilhar, né, mais do que o outro. A gente pode fazer o outro brilhar também, facilitar o caminho do outro para que o outro possa também brilhar, para que o outro também possa ter caminhos mais assertivos na vida. Né? Então, ao lavar os pés, ele mostra esse movimento de amor pelo próximo, esse amor ágape que abençoa o caminhar do próximo. Mas ele não é subserviente, né? A diferença está aí. Ele não tem falta de iniciativa, ele não tem passividade, pelo contrário, ele teve a iniciativa de fazer aquela ação, ele teve a iniciativa de trabalhar aquilo com as pessoas que estavam ali. Então, ele, na verdade, ele teve iniciativa, ele teve vontade e ele teve não complexo de inferioridade, mas a noção exata de quem ele era, onde ele estava e para que ele precisava estar ali. E maturidade e personalidade. Então, ao lavar os pés das pessoas, Jesus mostrou o oposto do que a gente está colocando como subserviência. Ele mostrou protagonismo, ele mostrou que ele podia ir além daquilo que as pessoas acreditavam que ele poderia ir. Né? Que para mostrar grandeza, muitas vezes é necessário que a gente possa se ser igual àqueles que estão ao nosso redor. Porque, na verdade, nós encarnados somos todos muito parecidos. Muitas vezes a gente é um pouquinho mais evoluído que outra pessoa num aspecto e a outra pessoa é mais evoluída que nós em outro aspecto. Então, é bem por aí que a gente caminha. Então, a gente precisa trabalhar o respeito e a percepção por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Então, quando Jesus lava os pés, ele mostra que ele está exercitando o próprio livre-arbítrio, a própria escolha de poder cooperar com o outro, de poder estar ali com o outro, contribuindo com esse outro de alguma maneira. Ah, mas poxa, simplesmente lavando os pés? Não, é com todo esse simbologismo, né? Lavando os pés para que a pessoa possa ter uma caminhada mais tranquila, uma caminhada mais assertiva na vida, uma caminhada mais confortável. E partiu da vontade dele, ele quis fazer aquilo. Então, ele foi protagonista daquele momento, assim como nós devemos ser também. Às vezes, a gente deixa de fazer coisas na nossa vida porque a gente tem vergonha do que o outro vai pensar, do que aquele vai pensar, do que o outro, como diz Osho, independente da nossa ação, se a nossa ação for positiva ou negativa, o outro vai falar, não tem como. Né? As pessoas gostam de falar, e geralmente gostam de falar mal. Mesmo que a gente tenha feito uma coisa boa, elas vão falar daquilo como se fosse algo ruim. Vão distorcer a história para que aquilo possa parecer feio às vistas dos outros. Mas o que importa é a nossa consciência, é obedecer àquilo que está dentro de nós mesmos, àquele impulso que é nosso, que está dentro lá do reino de Deus que mora dentro de cada um de nós. É aí que mora a obediência. É obedecer a nós mesmos, não negando as nossas vontades sagradas, as nossas vontades de ir além daquilo que a sociedade está acostumada a fazer. Né? A gente pode fazer algo a mais, a gente tem essa necessidade de fazer algo a mais, a gente tem essa vontade de fazer, e fazer isso em busca da cooperação conosco mesmos e com aqueles que estão ao nosso redor. Assim, considerando a obediência,
deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e mais consciente possível. Então, a obediência é algo que vem de dentro. É você obedecer aos seus próprios instintos, obedecer às suas próprias inspirações. É saber ouvir o nosso mentor e discernir qual é o melhor passo a dar naquele momento da nossa história, né? A gente não precisa provar nada para ninguém, né? O Paulinho tinha uma frase muito interessante, ele dizia: você quer ter razão ou quer ser feliz? A gente não precisa ter razão nas coisas, a gente precisa ser feliz dentro daquilo que a gente se propõe, né? A gente não precisa provar para o outro que a gente venceu, que a gente perdeu, que a gente é maior, que a gente é mais poderoso. A gente precisa simplesmente caminhar na existência, obedecendo a essa voz interior que nos mostra efetivamente os caminhos que a gente deve tomar. E se a gente às vezes está cego, vai ter um irmão ao nosso lado que vai nos mostrar isso, que vai nos apontar esse caminho, mesmo sem saber que a gente está necessitando daquele apontamento, né? São os anjos que aparecem em forma de pessoas e que muitas vezes falam para a gente coisas que elas mesmas nem sabem por que estão falando. Então, é muito interessante isso. Entender que a obediência ela é uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e mais consciente possível. Não é obedecer ao outro, ser subserviente ao outro, é obedecer à sua voz interna, aquilo que vem de dentro de você. Os problemas do servilismo ou da subserviência nas criaturas foram gerados em muitas circunstâncias na infância, quando pais instigavam o medo e a ameaça como forma de obter obediência dos filhos. Trata-se de um propósito cômodo e muito rápido, mas contraindicado na complexa tarefa de educar. Nós fomos educados desse modo e a gente acabou educando os nossos filhos desse modo também, né? Ameaçando, dizendo coisas para eles, obrigando-os a nos obedecer. E hoje, quando a gente olha para trás, a gente pensa: nossa, podia ter feito isso diferente, podia ter feito aquilo diferente. Não dá para voltar atrás, né? Não dá para a gente voltar lá e mudar tudo. Mas dá para a gente fazer diferente daqui para frente. Então, a partir do momento que a gente teve esse aprendizado, numa nova possibilidade de existência, ou até mesmo com os nossos netos, sobrinhos, com as pessoas que a gente está ao nosso redor, a gente pode ter uma mudança de postura para poder trabalhar os conceitos de uma maneira mais assertiva, sem ameaças, sem obrigatoriedade de obediência, mas para a pessoa compreendendo o porquê daquilo tudo, né? E aí a gente não vai causar esse tipo de trauma na pessoa. Adultos que herdaram tal formação familiar, se não forem espíritos maduros e decididos, com farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, poderão viver com essa intrusão educacional. Então, a gente acaba muitas vezes, né, como somos ainda espíritos engatinhando aqui na Terra, trazendo essa bagagem que os nossos pais deixaram para nós, levando essa bagagem para os nossos filhos e virando isso aí virando assim uma bola de neve, né? E isso acaba sendo prejudicial para muitas partes da nossa vida, em que a gente desenvolve uma raiva de obedecer, né? De obedecer a qualquer coisa. Mas a gente não pode esquecer de obedecer à nossa vontade interior, a essa voz que fala dentro da gente e que está apontando o melhor caminho. Porque se a gente transgredir isso, vai ser prejudicial a nós mesmos. Esse modo forçado de obedecer aos outros desenvolve neles uma postura de anulação das próprias metas, pois substitui sua independência pela vontade alheia. Então, quando a gente entra mesmo, né, nessa postura, a gente acaba perdendo a nossa própria vontade. A gente acaba substituindo a nossa vontade pela vontade do outro. A gente acaba substituindo os nossos conceitos pelos preconceitos dos outros. Acaba agindo na vida, ao invés de agir com a nossa consciência, agindo com aquilo que nós fomos forçados a aceitar como certo num determinado momento. Mas a gente pode mudar tudo sempre. A gente pode dar a volta por cima sempre.
a gente pode repensar aqueles conceitos que foram passados para a gente num determinado momento da nossa vida e perceber que eles não fazem mais sentido para a gente, né? E trabalhar esses conceitos de uma outra maneira, subvertendo tudo aquilo de modo que a gente trabalhe de uma maneira mais assertiva no nosso cotidiano. Outros tantos trazem das vivências anteriores sentimentos de culpa por abandonarem sem nenhuma consideração entes queridos. São verdadeiros clichês mentais, arquivados no inconsciente profundo, que detonam em forma de obediência e servidão compulsória para compensar o passado infeliz. Então, o que ele está querendo estabelecer? A diferença dessa obediência aos nossos próprios conceitos para essa obediência cega daquilo que os outros querem que nós sejamos. Isso, na verdade, não é uma obediência, né? Se a gente presta atenção só no que os outros querem que a gente seja, a gente está sendo subserviente, a gente está sendo dominado pelas outras pessoas. Não é esse tipo de obediência que ele está tratando aqui. A psicologia, por seu turno, assevera que certos indivíduos desequilibrados por conflitos herdados da infância trazem enraizados em sua personalidade uma necessidade enorme de satisfazer seus sentimentos de mando, de autoridade, sempre impondo ordens, métodos e regras que, obedecidos passivamente, lhes trazem um enorme prazer e satisfação. Então, muitas vezes, né, segundo a psicologia, quando a criança ela é obrigada a obedecer, quando ela é obrigada a fazer determinadas coisas que ela não quer, não aceita e não acha certo, essa criança pode se transformar num adulto que quer mandar e que quer que as pessoas obedeçam, num adulto arrogante, né? Num adulto que não aceita o não como resposta. Então, pode ter esse outro lado também nesse trabalho, né, mal feito aí na hora da educação. Essas pessoas, ao entrarem em contato com personalidades submissas, compensarão as suas neuroses de dar ordens. E, em muitos casos, somam ao seu impulso agressivo a neurose da autoridade, satisfazendo assim suas características sádicas, dominando e afligindo essas criaturas servis por anos e anos. Então, essas pessoas que têm essa necessidade de comandar, necessidade de dar ordem, necessidade de estar sempre se achando por cima de todo mundo, quando encontra alguém que é subserviente, né, que não sabe se colocar, que não tem protagonismo, acabam descontando nessa pessoa todas as suas frustrações. E aí vira um processo obsessivo, né? Um processo obsessivo de um encarnado para outro encarnado. Isso existe? Existe sim, né? O processo obsessivo não ocorre somente do desencarnado para o encarnado. Ele ocorre entre dois desencarnados, entre dois encarnados. Ele ocorre também entre um encarnado para um desencarnado, enfim. Nesse processo, a gente tem um processo de obsessão também entre duas pessoas que estão aí na vida corpórea e uma, né, sendo obsessor da outra. O ser humano que se sujeita à ordem de comando vive constantemente uma confusão mental, absorvendo na atmosfera íntima uma sensação de não ter agradado o suficiente. Numa tentativa inútil de cumprir e concordar com ordens recebidas, cai quase sempre na decepção, na revolta, na indignação, pois esperava receber amor e consideração pela obediência executada. Então, essas pessoas, né, que têm essa subserviência aí, imponderada, né, assim, total, que aceitam ordens, que elas estão sempre querendo agradar o outro. Elas não sabem muito bem quem elas são. E então elas buscam sempre agradar o outro, para que o outro fique satisfeito, para que o outro se satisfaça com tudo aquilo. E, na verdade, elas estão mendigando ali, né, nesse momento, amor, consideração, obediência, né?
amor, consideração pela obediência que elas tiveram. E não recebem. Porque aquele que está acostumado a mandar, ele quer só mandar. Ele não quer saber de mais nada. Ele só quer que o outro obedeça. E ponto. Então, isso vira um ciclo muito, muito ruim. Vira mesmo um processo obsessivo. Uma dependência um do outro por um tipo de subserviência que não é saudável. Isso vai gerar doenças, doenças emocionais, doenças espirituais, que vão se transformar em doenças físicas mais tarde. Muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em nos impor limites, fatores indispensáveis para que a criança aprenda a conhecer o não, evitando a ilusão de que terá tudo a seu dispor, em que jamais encontrará obstáculos e dificuldades. Então, né, a gente é o contrário, né? Aquele pai super opressor que através do medo faz a criança obedecer, que não é bacana. Tem o outro lado, daqueles pais que não ensinam as crianças a terem limites, não entendem, não deixam a criança entender o que é a palavra não. E aí ela acha que pode tudo na vida. Viver querendo ter sempre nossos desejos realizados e executados é exigir obediência a qualquer preço daqueles que nos cercam. E aí novamente entra nesse processo obsessivo, nessa bola de neve, que vai levando, né, as pessoas a acreditarem que eu mando e você tem que obedecer, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, velho ditado, né? Não é bem assim. As pessoas, umas não precisam mandar nas outras. Cada um tem consciência daquilo que é necessário fazer. Então, essa questão de querer demonstrar poder, demonstrar que pode mais do que o outro, é pura imaturidade espiritual. A pessoa que ainda não alcançou o verdadeiro sentido do que é a obediência. Né? Lembrando lá do início do texto, obedecer a si próprio, obedecer a sua voz interior, né? E não obedecer e querer agradar a todos que estão ao nosso redor. Isso a gente não vai conseguir, isso não vai acontecer. Paralelamente, com o passar do tempo, essa postura pode se tornar inversa. Ao invés de exigirmos sujeição de todos os nossos pontos de vista, passamos a nunca dizer não, sempre tentando satisfazer os outros, sempre dizendo sim, ainda que precisemos ir às últimas consequências. Então, aquela personalidade do sim, né? A pessoa que não sabe dizer não, a pessoa que não sabe negar alguma coisa. A gente precisa saber os nossos limites. É muito importante que a gente tenha noção dos nossos limites. Existem determinados momentos na vida em que a gente não tem condições de fazer alguma coisa pelo outro. E nesse momento a gente tem que sim dizer não. Porque é necessário para que a gente possa, então, respirar e continuar, né? Existem momentos também em que a outra pessoa precisa entender que ela não vai ter o sim o tempo todo. Então, no caso dos nossos filhos, por exemplo, a gente precisa colocar o não dentro da vida dele, porque ele precisa entender que o meu direito termina onde começa o direito do outro e precisa aprender a respeitar o outro. E para que isso aconteça, é necessário que sejam ditos alguns nãos. Então, a gente não pode ser essa personalidade que quer mandar, que quer dar ordem, que quer que todo mundo obedeça através da subserviência. E também a gente não pode ser aquela personalidade que só diz o sim, querendo agradar a todas as pessoas a qualquer custo. Não é assim que a gente agrada, não é assim que a gente angaria amor, né? Como que a gente angaria amor do outro? Através do respeito que o outro vai ter de mim, né? Eu preciso ser uma pessoa assertiva, comprometida comigo mesmo, íntegra dentro das minhas possibilidades, obediente ao meu próprio instinto e à minha própria, mais do que ao meu próprio instinto, a minha intuição, aquilo que eu entendo e compreendo como verdadeiro dentro de mim, para que eu possa então ter o respeito daquelas pessoas que estão ao meu redor, e a partir do respeito a gente tem um amor. Se não existe respeito por quem eu sou, não existe amor. Então não adianta eu dizer somente sim, né? Eu preciso trabalhar em mim mesmo, respeito por mim, para que o outro possa me respeitar.
A gente só dá o que tem, né? E se eu não tiver respeito por mim mesmo, o outro também não vai ter, porque nem eu tenho. Então a gente precisa trabalhar primeiro as coisas dentro de nós, para que depois a gente possa expandir isso para fora. Por outro lado, uma pessoa que nunca diz não só pode ser desonesta, porque diz que faz e dá muito mais do que tem, e pode, expondo-se sempre ao risco de ser taxada de hipócrita e, além de tudo, de não realizar sua própria missão na Terra, porque se avorou em correr atrás das realizações dos outros. Né? Então é muito importante esse ponto que ele toca aqui para a gente poder pensar. A gente só diz sim, só diz sim, só diz sim, e o outro vai falar, mas pelo amor de Deus, a pessoa só diz sim, então ela está sendo falsa, né? Ela não tá sendo verdadeira comigo, porque ela só me diz sim. Ela precisa trabalhar quem ela é, a essência de quem ela é, para que possa cumprir então a missão que ela veio cumprir na Terra. E aí a gente pode aí, né, ter a, né, lembra que a gente falou lá no início? De uma maneira ou de outra, segundo o Osho, de uma maneira ou de outra, as pessoas sempre vão falar, sempre vão te criticar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa se respeitar, a gente precisa se ouvir, a gente precisa ter obediência àquilo que vem de dentro de nós. O reino de Deus, ele não está fora, ele está dentro. E todas as respostas estão dentro de nós mesmos. A gente precisa somente ter a capacidade de procurá-las, enxergá-las, ter olhos para vê-las e ouvidos para ouvi-las, né? As respostas estão todas lá, dentro de nós. Então, a gente precisa ser mais obediente à nossa própria intuição. A obediência é o consentimento da razão, conforme diz o texto do Evangelho. Quem consente alguma coisa permite que se faça ou não, conforme achar conveniente a sua maneira de agir e pensar. Então, é o consentimento da razão, a obediência. Se eu consinto algo, aí vem a questão do livre-arbítrio, né? Sendo trabalhada aí também. Eu estou consentindo que se faça ou não de acordo com aquela minha maneira de agir e pensar. Isso é obediência. A resignação é o consentimento do coração, segundo o texto do Evangelho. Ou melhor, os sentimentos falarão mais alto e a criatura abdicará de seu direito em favor de alguém ou de uma causa por livre e espontânea vontade, já que o direito era de sua competência. Então não tem que ser algo para mostrar para nada para ninguém, não tem que ser algo que é feito por obrigação, tem que ser algo feito pelo coração, pelo consentimento do coração. Tem que ser algo feito pela vontade espontânea, pelo livre-arbítrio espontâneo, sem cobranças, sem jogar na cara depois, simplesmente por fazer por amor. Efetivamente, a obediência e a resignação, virtudes às quais Jesus de Nazaré se referia, não são aquelas que os homens as confundem erradamente com negação do sentimento e da vontade, como está no texto bíblico, conforme bem define o espírito Lázaro no texto em reflexão. Lembremo-nos, portanto, de que servir nem sempre será considerado virtude, visto que essa postura de nossa parte pode simplesmente estar camuflando uma obrigação compulsiva de agradar a todos, bem como pode estar desviando-nos de nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. Então vamos trabalhar isso em nós, né? Nem sempre esse servir que a gente está dando tanto valor é um servir verdadeiro, porque se ele vem de uma obrigação compulsiva de agradar as outras pessoas, a gente está trabalhando pelo caminho equivocado, né? A gente precisa ser mais assertivo na hora de trabalhar com esse servir. O servir é se colocar à disposição, né? E as coisas que vierem ali, naquele momento em que você está servindo de verdade, você vai aceitar com resignação e com obediência, né? É lindo isso. Por exemplo, quando a gente trabalha numa mesa mediúnica, a gente vai recebendo ali
pessoas que a gente nem sabe de onde vem, que a gente não tem ideia de como elas se pareçam, né? Às vezes elas se mostram para a gente, às vezes não se mostram. E a gente vai trabalhando com amor, porque a gente sabe que são pessoas que são necessitadas daquele amor. Então a gente vai trabalhar, a gente vai servindo por amor, a gente vai servindo por vontade, por querer estar ali. Agora, quando isso se torna uma obrigação compulsiva, aí a gente tem que parar, porque se virou obrigação, já não está mais sendo caridade de verdade, já não está mais sendo resignação de estar a serviço, né? A gente precisa separar essas coisas. Por hoje, então, pessoal, foi isso, né? A mensagem do nosso livro Renovando Atitudes sobre servilismo, para a gente poder diferenciar a subserviência da obediência e da resignação. Eu espero que eu tenha deixado clara a mensagem para todos, que todo mundo possa refletir sobre isso durante essa semana. Semana que vem a gente volta com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Gratidão a todos pela presença, pessoas encarnadas, desencarnadas, que assistiram agora pessoalmente, que vão assistir depois que a live ficar gravada. Gratidão. Namastê. Até semana que vem com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração de todos. Até lá.